Vou começar passando um trabalhozinho de leve, só para vocês ir sentindo. Bom, então tá gravando agora. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade, a gente começou a falar sobre a química orgânica, que é justamente a parte da química que nós estamos vendo, né? Vimos que inicialmente os caras disseram que chegaram à conclusão de que é, tudo que era a química era formada por compostos, química orgânica por coisas vivas, né? Encontrada em compostos vivos. E aí, a partir de 1977, esse cara aí, Bergman, ele propôs a seguinte teoria, né? Ele disse que compostos orgânicos era derivado de pessoas vivas, né? Eram extraídas de pessoas, de animais, de vegetais, né? De substâncias vivas, né? Organismos vivos, enquanto que os inorgânicos eram extraídos a partir do reino mineral, certo? Rochas, minérios. Então, essa foi a diferença lá em 1777 que esse camarada fez, tá bom? Baseado nisso aí, chegou um doidinho chamado Jacob van Bernelius, né? Jones Jacob van Bernelius. Então, baseado no que Bergman falou, tá? Os caras começaram a afirmar que compostos orgânicos jamais poderia ser produzido pelo homem, porque os compostos orgânicos eram derivados de quê? De organismos vivos. E como é que o homem ia gerar um organismo vivo? Quem gerou os organismos vivos foi o ser supremo, né? Resumindo, foi Deus que gerou. Então, na verdade, a química orgânica derivava de uma força vital, a força da vida, derivava de Deus. Então, um puro mortal, um mero Boa noite. mortal, não tinha como acessar. Boa noite. Um mero mortal não tinha como acessar, certo? Não tinha como criar. Aí, alguns anos depois, Berzelius, certo, chegou e criou uma teoria chamada teoria de força vital, certo? Em que ele diz lá que jamais uh, um ser humano ele vai produzir um organismo vivo, uma substância orgânica, porque só quem poderia fazer isso era quem gerava vida, certo? O criador, tá? Em 1828, chegou um cara chamado Wöhler, boa noite, um cara chamado Wöhler, e colocou por terra, colocou por chão essas afirmações sobre força vital. Ele pegou uma substância inorgânica, ó, aqui, ó, o cianato de amônio, isso é uma substância inorgânica. Deixa eu apagar aqui. Entalei, foi mal. Então o cara pegou uma substância inorgânica e a partir dela, tá, começou a aquecer. Pegou uma substância inorgânica, um sal, e começou a tocar fogo, começou a aquecer. Colocou numa panelinha e começou a aquecer. Depois de um certo tempo, ele começou a sentir um cheiro forte de urina, certo? Urina, sim, urina, xixi, urina, certo? Ele começou a sentir o cheiro forte. E, a partir de alguns testes, ele chegou à conclusão que, ao aquecer essa primeira substância, ele encontrou a terceira e formou, ele produziu a segunda substância, que é a ureia, encontrada na urina de seres humanos, de animais, tá? Então, ele transformou uma substância inorgânica em uma substância orgânica, que os caras lá atrás diziam que não, que era força vital, que não tinha como o homem produzir, tá? Então, caiu por terra aquela afirmação que os caras tinham feito lá atrás, tá certo? E aí, chegaram numa nova conclusão, numa nova definição. Atualmente se diz o seguinte, que química orgânica
é a química dos compostos que contêm o elemento carbono. O elemento carbono é representado pela letra C. Ele tem número atômico 6 e massa 12. Na tabela periódica que vocês viram lá no primeiro ano, ele representa, está na família 4A. No grupo 14, certo? E é o elemento em que é encontrado, está em mais ou menos 99,9% de todas as substâncias orgânicas. Mais de 10 milhões de substâncias orgânicas que você encontra o carbono. Aí você pode dizer, professor, tem substância orgânica que não tem carbono? Tem. Substâncias pequenas, certo? Pouquíssimas, pouquíssimas. Dentre elas, uma das mais conhecidas é o NH3. É uma substância orgânica, sim, é amônia, né? Amônia. Aí você diz, professor, amônia é aquilo que a gente também bota no cabelo, tal, produto. Sim, é. Certo? É a mesma substância. E a amônia é uma substância orgânica. Não tem o carbono, mas é uma substância orgânica. Alguma pergunta, pessoal, até aí? Não. Não? Tá bom, vamos continuar. O carbono, que é o elemento de descoberta pré-histórica e se encontra extensamente distribuído na natureza, constitui a base da química orgânica. Atualmente são conhecidos cerca de 10 milhões de compostos orgânicos. Tá? A quantidade de compostos, né, de substâncias orgânicas, supera e muito a quantidade de substâncias inorgânicas. Né? Você tem muito mais substâncias orgânicas na natureza do que substâncias inorgânicas. Tá bom? Existem substâncias inorgânicas que não é orgânica, que contém um carbono? Existe. A gente já tinha falado de três, vamos ver mais, pelo menos mais duas, né? Nós temos o primeiro exemplo aqui que ele cita, que é o cianato de amônio, esse da reação que eu tinha mostrado para vocês, né? Tem um carbono, mas não é orgânico, é inorgânico. Esse segundo é o gás carbônico, né? CO2, tem carbono, não é orgânico, né? Tem carbono, mas não é orgânico. O terceiro, nós temos aí o ácido cianídrico, né? O ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele é um ácido largamente usado na indústria. Foi usado também na época do Holocausto, né? Onde os alemães, né, de Hitler, quando atacaram na Segunda Guerra Mundial, as câmaras que tinha de envenenamento era feito com ácido cianídrico, né? Só que aí na forma gasosa. E colocavam lá os judeus, né? E outras pessoas que eles diziam que eram de raças impuras, e colocavam dentro de um ambiente fechado e soltavam um gás. Esse gás é justamente o gás cianídrico, né? É o ácido cianídrico na forma de gás. E é altamente tóxico, então o povo inalava esse gás e morriam, né? As dezenas, as centenas morriam, né? Realmente foi um caos, né? Foi um genocídio em massa. O 4 eu poderia citar o CO, monóxido de carbono. Está presente aí na fumaça, né? Na fumaça que é emitida nos gases dos carros, tá bom? Um exemplo disso aí, vocês assistiram aí a novela Amor de Mãe, né? Voltou ali com todo vapor, né? E aquela bexiguenta daquela Thelma, né? Botou a pobre da amiga dela, dopou, botou na garagem lá, ligou o carro e deixou a bichinha morrer. Vocês viram isso? Vocês são noveleiros, né? Vocês viram? Não, não assisto, não. Ah, rapaz, pois tá show de bola. A gente sempre dá uma assistidinha, né?
É bom de vez em quando, para saber as novidades de novela. É bom, eu gosto de novela. Então, é um dos locais onde a gente encontra a liberação de veículos, de escapamento de veículos, né? E algumas fábricas fazem isso aí. Ah, não vê não, né, Nevinha? Não vê novela não, tudo bem, né? Não, É vejo assim mesmo. não, professor. Tem gente que é noveleiro, tem gente que não é. Eu Eu não sou sei. não, sabe? Eu não Tem gente sou que é não, mas de vez em viciado. quando eu dou uma espiadinha. Então vamos lá. 5. H2CO3. H2CO3 ele também tem um carbono e não é um composto orgânico. É um composto inorgânico, né? O ácido carbono. Então, dos elementos da tabela, a química orgânica utiliza alguns elementos que estão mais presentes, comumente presentes aí nas estruturas desses compostos, tá certo? O carbono, né, o principal, o carbono aí ele vai ser o principal elemento que nós encontramos, tá certo? Carbono. E dentro, além do carbono, nós encontramos quais elementos? Ó? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Certo? Esses são os principais elementos que nós vamos encontrar aí na química orgânica, né? Os principais elementos. Tem outros? Tem outros elementos. Alguns outros, por exemplo, são os halogênios. Halogênios. Se vocês lembrarem da tabela periódica, é justamente os elementos lá da penúltima coluna da tabela periódica, do lado direito, né? São os halogênios. Quais são? Flúor, cloro, bromo e iodo. Esses são os quatro principais. Tem mais dois, certo? Astato e antimônio. Mas esses quatro são os mais aparentes, os mais utilizados. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Não. Não? Perguntem, viu? Tirem dúvida. Fibras sintéticas, alimentos, cosméticos, medicamentos e combustíveis são alguns dos produtos que envolvem milhões de substâncias em que o principal componente é o mais extraordinário dos elementos químicos, que é justamente o carbono. Tá? Então, nós temos aí milhões de substâncias em que o carbono faz parte, em que o carbono está presente. Tá? Então, nós vamos ter algumas características do carbono. Um cara, né, um alemão, chamado Friedel August, não sei, eu não sei alemão não, tá? Então é o nome desse camarada aí. O mais conhecido como Kekulé, né? Então é o nome, faz parte do nome dele, né? Kekulé. Foi um químico alemão que em 1857 encontrou, estudou de forma mais aprofundada o carbono e descobriu algumas características. E a partir dessas características, ele enunciou, né? Enunciou alguns postulados, ou seja, criou não, escreveu algumas definições, algumas observações sobre o carbono, que nós chamaremos aqui de postulados, tá? As características fundamentais, né, do carbono foram o seguinte: foram três postulados. Primeiro postulado, né, primeira observação diz o seguinte: o carbono é tetravalente. O que é tetravalente? Quem gosta de futebol, o que é tetra? Quando diz que um time é tetra, é porque o que é que aconteceu? Ele venceu 3 vezes. Três vezes não, Roberta. Oh, Três vezes meu é time é bom? tri. Oi? 3 anos, né? 3 anos é tri. 4 vezes Treta. é Porque o time é é bom. tetra, como eles dizem. É É tetra. treta. Treta. Certo? 5 são Isso. penta, 6 é hexa, né? O Brasil busca o hexa. Tá difícil, né? Tá difícil. Só pedindo muito a Deus, porque se depender dos treinadores e de jogador, a gente tá muito aprumado. Então, ele diz o seguinte, que o carbono, vocês lembram lá do primeiro ano em que tinha um diagrama de energia que os caras diziam, olha, é o diagrama de Pauling. Mas não é de Pauling não, né? Pauling só usou.
Na verdade, é chamado de diagrama de energia. Quem criou o diagrama de energia foi outro cara. Aí o sabido do Pauling foi lá e disse assim, começou a utilizar. Os caras só lembram dele na hora de utilizar. Mas não foi ele que criou, não, né? Então, o carbono, ele tem número atômico 6. Então, de acordo com o diagrama, a gente fazendo a distribuição eletrônica, então tem um S2, dois S2, dois P2. Lembram disso? Um S2, dois S2, dois P3. Lá do primeiro ano. Na primeira camada, camada K. Eu não sei se o professor de vocês mostrou isso. Mostrou? Eu não lembro muito disso Lembra, aí, não? não. Segunda Não. camada, camada L. Significa dizer que na última camada deste abençoado vai ter 4 elétrons. Vai ter 4 elétrons. Se tem 4, existe uma regra que diz o seguinte: é chamada de regra do octeto. Todo elemento químico, para ficar estável, isso não é regra. Tem exceções, aliás. Isso é regra, mas tem exceções. Todo elemento, para ficar estável, ele precisa ficar com a mesma configuração de um gás nobre. O gás nobre ele tem 8 elétrons na última camada. Por isso que chama de regra do octeto. Octeto, 8, né? 8 elétrons. Então, se ele tem 4, ele vai precisar de quanto? De mais 4, para ficar com 8. Por isso que diz que ele é tetravalente. Tetra, deixa eu apagar aqui, tá valente. Tetravalente. Certo? Aí, se você pegar outro elemento, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1. Aí é só 1s1. Como ele só tem 1, ele é chamado de monovalente. Aí você, oxê, professor, por que ele é mono? Se ele tem 1 para 8, falta 7. Só que o hidrogênio só suporta 2. O hidrogênio é uma exceção. Só suporta 2. Então, se ele tem 1, para ficar com 2, ele precisa de mais 1. Por isso que ele é monovalente. O oxigênio, por exemplo, ele tem número atômico 8. Então, é 1s2, 2s2, 2p4, né? 2 mais 2, 4, com 4, 8. Na última camada, ele tem 6 elétrons. Para 8, falta quanto? 2. É por isso que ele é bivalente. Faltam 2, ele precisa de 2. Bivalente. Certo? Aí vamos pegar só mais um, nitrogênio. Tem número atômico 7. 1s2, 2s2, 2p. Vou apagar o 2 fez, Jesus. 2p3. Na última camada, ele tem 5 elétrons. 5 para 8, falta 3. 3. Então, ele vai ser trivalente. Isso é só para a gente identificar quando é tetra, quando é mono, quando é bi e quando é trivalente. Então, o carbono, ele é tetravalente. Tetravalente. A valência dele são 4. Não é todo elemento químico que tem 4 valências. Significa dizer que ele, com 4 valências, ele vai ter uma melhor característica, que é de se ligar a outros. Ele é uma pessoa, um elemento químico que se liga a outros facilmente, formando cadeias, tá certo? Então, o fato, como eu falei aqui, o fato dele ter 4 ligações, ele é chamado de tetravalente, né? 4 ligações na última camada e precisar de 4. Então, O professor, só uma Oi. dúvida. Pois No não, caso, Maria. ele tem as cadeias fechadas e as abertas. Tem. A gente vai estudar a cadeia um pouquinho mais na frente. A gente precisa primeiro Tá conhecer o certo. carbono para depois estudar as cadeias. Tá ok. Aí tem cadeia Obrigada. aberta, fechada, homogênea, heterogênea, normal, ramificada, Então, saturada, insaturada. certo. Certo? Ok. Então, primeiro postulado é que ele é tetravalente. Segundo postulado é que essas valências são iguais.
É por isso que tanto faz se você botar, por exemplo, você tem um cloro que você vai botar o Cl. Isso aqui é cloro, tá? Cloro. Então, tanto faz se você, numa estrutura que você vai construir, se esse cloro vier em cima, do lado direito, do lado esquerdo, embaixo. Tanto faz. Vai estar certo? Vai estar certo. Não, professor, mas o senhor escreveu o oxigênio em cima, eu escrevi o oxigênio embaixo. Então, o meu está errado? Não, não está. Porque eles têm a mesma, certo? São valências iguais. Então, tanto faz se é em cima, embaixo, de um lado do outro. Esse é o segundo postulado. E o terceiro Certo. postulado é justamente o que Maria das Neves acabou de falar, é sobre as cadeias. O carbono tem a capacidade de formar cadeias, longas cadeias, ok? Então são essas cadeias que nós vamos estudar um pouquinho mais na frente, certo? E assim a gente vai falar posteriormente das ligações, tá? O carbono, ele tem, como ele é tetravalente, são 4, ele tem possibilidade de formar 4 tipos de formas diferentes, né? É o carbono com 4 ligações livres, é o carbono com uma dupla e 2 ligações livres, é um carbono com 2 ligações duplas e o carbono com uma tripla e uma simples, tá? Mas isso aí nós vamos estudar na próxima aula, tá certo? Próxima aula a gente estuda sobre isso aí, tá? Então, Próxima aula nossa vai ser aula de hoje puxada. acabou. A gente já está aí já no tempo